Eu gostaria inicialmente de saudar todos os presentes. Eu sou Elaine, sou promotora de justiça, dirigente do Centro de Apoio da Cidadania do Ministério Público do Espírito Santo. E dentro das atribuições do Centro de Apoio, a gente presta o auxílio aos colegas e gere o banco de dados das fundações privadas do Estado do Espírito Santo. E aí, dentro dos nossos projetos que a gente tem, dentro do Ministério Público, dentro do Centro de Apoio, a gente tem um plano de ação em que a gente está trabalhando, então, essa capacitação, aprimoramento dos colegas, né, dos membros do Ministério Público, dos servidores, em relação à questão da fiscalização e do velamento, propriamente, das fundações. Tinha dado, né, só um ruído. E aí, para a gente ter essa conversa, a gente convidou, então, no dia de hoje, os responsáveis pelo SICAP, que foram o Flávio e o Filinto, da FIP, que idealizaram esse sistema, para a gente hoje, então, conversar, para a gente entender um pouquinho melhor, que é a nossa ferramenta de utilização para aonde as fundações, né, prestam contas para a gente, e aonde a gente, então, usufrui dessas informações para a gente aprimorar o nosso trabalho. Então, eu desde já agradeço a presença do Flávio, a presença do Eduardo também, que estão aqui hoje, e eu vou fazer, então, a apresentação dos dois, ler o currículo deles, e já na sequência, então, já vou passar a palavra para os dois, para a gente ser o mais breve, o mais objetivo possível nesse primeiro momento, para a gente poder, de fato, usufruir ali e poder contar, Flávio, Eduardo, com as informações e com essa troca de experiência com vocês. Bom, gente, a gente vai, no nosso evento aqui, né, falar sobre a fiscalização das fundações de direito privado, né, analisando as prestações de contas, e a gente vai começar aqui falando sobre o Fundata, né. O Fundata é um projeto, né, da FIP, né, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, né, e é responsável por manter, né, o desenvolvimento desenvolvimento tecnológico do sistema SICAP, tá? Então, a gente, com colaboração de todos os ministérios públicos, a gente está dia a dia evoluindo o sistema, tá? O projeto Fundata também, ele através do convênio que a gente tem com os ministérios públicos de receber os dados, né, das fundações, então a gente criou um banco de dados, né, para sistematizar uma forma de pesquisa, né. Então, o nosso objetivo é fornecer dados, né, de estatísticos, informações econômicas e sociais, e, e disponibilizamos esses dados, né, para as várias instituições aí, várias pessoas também físicas que contribuíram até com teses de mestrado e outros trabalhos científicos, tá? A Fundata, ela não cuida de entrega de prestação de contas, né? Muitas vezes as pessoas confundem que a gente estabelece prazos de entrega, como entregar, e a Fundata não cuida dessa parte, né? Então a gente está aqui para apoiar o Ministério Público nos sistemas administrativos e no usuário final, né? As fundações que prestam contas através do sistema SICAP. Falando também agora dos nossos acessos, né? Então aqui a gente tem aqui o nosso site fundata.org.br, né? Então, até agora, a gente teve mais de 6.000 downloads do sistema SICAP Coletor, que é o sistema que inicia toda o SICAP, tá? 7.000 downloads do sistema, temos mais de 50.000 visualizações no site do SICAP. Aqui a gente fala um pouquinho de como começou o SICAP, tá? Aqui eu passo a palavra aqui para o Eduardo, para ele comentar aqui como que surgiu o SICAP. Obrigado.
O SICAP foi uma parceria feita entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, isso nos idos de 1998, 99. O primeiro convênio que foi firmado com o Ministério Público foi no ano 2000. E o Estado de Minas Gerais testou o sistema SICAP nas fundações da cidade de Belo Horizonte e teve relativo sucesso para a apresentação das prestações de contas sistematizadas. Antes do SICAP, as prestações de contas das fundações era apresentar ao promotor de justiça alguns dados, o balanço em papel e uma série de outras informações que vinham todas em papel para o promotor carimbar para voltar para a fundação com uma prestação tendo sido cumprido o aspecto da entrega da prestação de contas para o Ministério Público. Essa parceria, começamos a trabalhar no SICAP sempre com foco de sistematizar os dados, ou seja, que uma fundação pudesse ser comparada com outra fundação. O centro do programa SICAP é a área de atividade, porque eu consigo fazer uma comparação entre uma fundação de saúde com uma fundação de educação. Não consigo, mas uma de saúde com uma de saúde, eu consigo. Então, ele apresenta para o próprio Ministério Público dados sistematizados de fundações da mesma área de atividade, para efeito de comparação. Então, isso auxilia muito o promotor de justiça na análise e acompanhamento daquela fundação. Isso vem vindo, então, desses anos todos e vem sendo aperfeiçoado o sistema SICAP por solicitações dos próprios ministérios públicos. Os ministérios públicos solicitam alguma alteração, alguma mudança, nós consultamos alguns parceiros, ministérios públicos parceiros mais próximos da gente. O que vocês acham de introduzir esse tipo de dado, esse tipo de informação? Por exemplo, um exemplo, antes a gente falava, no começo, lá você dizia, tem bens imóveis ou não tem bens imóveis? Aí o Ministério Público falou, olha, mantém essa pergunta, mas coloca a descrição do imóvel. Vê se é possível colocar. E colocamos a descrição do imóvel. Desenvolvemos, com base na metodologia utilizada por Minas Gerais à época, um manual de utilização do programa SICAP, que é o chamado SICAP que coleta os dados, e um manual para o SICAP que administra os dados. Porque o SICAP tem, basicamente, são 3 programas no mesmo sistema. É o que coleta os dados, o que o promotor de justiça utiliza e o programa de administração dos dados. Esse sempre tem uma área, comumente chamada de CAEX, ligada ao Ministério Público, que utiliza o sistema administrador para fazer análise da prestação de contas. Não é só análise econômica, não. É análise dos dados que tem econômico-financeira. É a análise dos dados que estão lá inseridos. Por exemplo, você, quando você fundação, preenche o SICAP, e não coloca determinadas informações, você não consegue gravar para entrega ao Ministério Público. Mas, enfim, hoje nós somos 26 estados conveniados à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que utilizam o sistema SICAP. Por exemplo, nós temos aqui em preto quem não o utiliza. Todos esses estados que não utilizam atualmente já utilizaram por um período, que são o Acre, a Amazônia, o Pará e a Paraíba. Já utilizaram. Então, hoje, todos esses estados que utilizam, na realidade, 26, não, eu falei, são 23 estados que utilizam o sistema SICAP, que é uma certa maneira de você conhecer as fundações de vários estados diferentes e de mesma área de atividade. É possível isso. O SICAP, os estados conveniados, os dados coletados do SICAP, são insumos para o atendimento das necessidades e criação de um cadastro de identidades. Esse foi sempre um problema em todos os estados.
quais são as fundações que a gente tem que administrar. Ah, mas eu não tenho... Bom, o que se utilizaram no início? Primeiro, fazer um ofício a todos os cartórios de registro, todos, do estado inteiro. Me lembro que o Paraná, por exemplo, oficiou todos e conseguiu montar um cadastro com 400 organizações, 400 fundações. Outros seguiram outros métodos, como, por exemplo, oficiar a companhia telefônica ou a companhia de energia elétrica, tá? E para criar o cadastro inicial. Após a criação desse cadastro inicial e à medida que as entidades vão prestando contas, você vai criando mais informações para os seus dados cadastrais, que importam para o Ministério Público. Então, a gente adota procedimentos uniformes para prestação de contas. Então, a fundação da cidade tal presta contas com o mesmo sistema que da outra cidade. E apresenta também a adoção de procedimentos para análise da prestação de contas. Não são dados... Eu me lembro, no começo, que não tinha o SICAP, mesmo lá na FIP, não sabia como fazer a prestação de contas. E levava algumas informações para o promotor. Aí carimbava alguma coisa que tinha lá que carimbar, pedia outras informações, mas no ano seguinte já era de uma maneira diferente. Agora não, elas são sistematizadas. Então são esses procedimentos uniformes para prestação de contas. E adota procedimentos para análise da prestação de contas. Facilita a análise pelo Ministério Público. A sistematização de dados coletados, definição de resultados, capacitação dos gestores. O manual do SICAP, ele foi feito, elaborado e mantido para uma capacitação dos gestores das organizações, com o cumprimento da legislação aplicável. Fortalecimento institucional também. Então, são várias vamos dizer, coisas que que o SICAP proporciona para o Ministério Público. Bom, pessoal, esse aqui são os modos do SICAP, né? Então, a gente tem 3 sistemas que compõem o nosso ambiente, tá? Temos o SICAP coletor, todo ano é disponibilizado, né, o sistema para fazer download pelas fundações, que fazem um preenchimento de todos os questionários que a gente vai comentar um pouco mais para frente. E temos o SICAP administrador. O SICAP administrador, geralmente instalado nos centros de apoio dos ministérios públicos, ele que faz análise das prestações de contas e enviam, né, informações para as promotorias questionando algum tipo de problema. No meio desses dois, a gente tem o SICAP promotor. O que é o SICAP promotor? Ele foi criado a pedido aqui do Ministério Público de São Paulo e seria para fazer a função da recepção nas promotorias. A gente tem aqui o promotor natural, né? Então, cada promotor ele instalaria o sistema em sua comarca e controlaria suas fundações através do SICAP promotor. Do lado aqui a gente tem um pequeno fluxograma, depois a gente vai disponibilizar essa apresentação para todos aí, vocês vão poder olhar um pouco mais detalhado, mas basicamente as entidades preenchem o SICAP, né, através da disponibilização pelo site fundata.org.br, faz o preenchimento, enviam para as promotorias, né? Se tiver algum questionamento, ela faz uma retificadora, e depois disso as promotorias encaminham para os centros de apoio que fazem análise e, porventura, pode devolver ou não para a promotoria, e a promotoria devolver a prestação de contas para a fundação, requerendo mais informações e obtendo uma retificadora da prestação de contas. Bom, gente, quando a gente fala de prestação de contas aqui no SICAP, né, a gente fala de prestação de contas de fundação, né? Então, basicamente, uma fundação é criada com um patrimônio, né, destinado a uma finalidade de interesse social, né, estabelecida pelo seu instituidor, né? Então, basicamente, todo o questionário do SICAP é baseado nesses 3 pontos aqui.
primeiro, a finalidade. Para que a fundação foi criada, né? Quais são os propósitos da fundação, etc. O controle patrimonial, né? Que é através de uma série de demonstrativos que a fundação tem que preencher. E transparência, quer dizer, a fundação demonstrar o que ela fez para atingir o que ela colocou, qual que é a finalidade da fundação, então ela vai demonstrar que não houve desvio de finalidade, tá bom? Tudo isso vai ser a prestação de contas para o Ministério Público. Tem alguma coisa aqui para colocar, Eduardo? Não, eu acrescentaria que, na realidade, o papel do Ministério Público são essas três: a finalidade, controle patrimonial e transparência. Então, o SICAP vem colaborar para o Ministério Público com informações e dados sobre a Fundação para cumprir a finalidade. Então, é a partir do relatório de atividades, o controle patrimonial, onde tem uma coleta de dados contábeis para fazer o controle patrimonial de bens que a Fundação tem, e a transparência, ou seja, isso é para a sociedade. Flávio, eu só gostaria de pontuar, né, de ressaltar a importância do trabalho que vocês desenvolveram aí com esse, né, com a instrumentação dessa ferramenta que nos possibilitou, né, o Ministério Público a ter esse olhar mais global do nosso papel, né? Como foi pontuado por vocês aí, esses três objetivos, né? Que foram descritos no slide anterior, de fato, são o norte que a gente precisa de dar ao nosso trabalho. Isso a gente precisa utilizar a tecnologia que está à nossa disposição. E vocês, né, há anos atrás, de forma inovadora, acabaram conseguindo nos auxiliar com essa ferramenta para nos ajudar, de fato, a conhecer um pouco melhor esse universo das fundações de direito privado que existe em cada estado e que auxilia, então, o nosso trabalho. E aí, pontuando, então, aí esse papel do Ministério Público no velamento das fundações, nessa importância que a gente tem de acompanhar todo o trabalho desse setor, né, que vem desenvolvendo atividades sem finalidades lucrativas, mas atividades sempre com viés de assistência, com viés cultural, religioso, né, de apoio à educação, de apoio à saúde, de apoio ao trabalho, à moradia. Né, o objetivo das fundações e o objetivo do terceiro setor como um todo, né, que acaba tendo um viés coletivo muito grande no desenvolvimento das suas atividades, e isso conversa muito com o papel do Ministério Público, que é de fato zelar, né, garantir os direitos coletivos, os direitos individuais, homogêneos. Então, a gente acaba fundindo, né, o trabalho das fundações com o trabalho também primordial do Ministério Público. Então, para além do velamento das fundações, dos recursos, do patrimônio que elas têm, né, a gente acaba bastante tendo esse olhar das suas atividades que conversam, então, com todo esse universo social que a gente também precisa estar trabalhando. Eu acho que nesse primeiro bloco, né, eu acho que seria isso. Ao final, eu acabei não falando aqui no começo, né, a gente vai abrir, né, ao final da exposição de vocês, a gente vai abrir para perguntas. Então, para quem quiser tirar dúvidas, fazer sugestões, como já foi pontuado, né, pelo Filinto, que vocês recebem as sugestões de aprimoramento, né, de auxílio aí ao nosso trabalho. Então, ao final, se alguém também quiser ter alguma manifestação e tirar, a gente também abre a palavra para eles. Vou falar, Paulo. Então, nesse sentido de introduzir novas solicitações, novos dados, ou modificar alguns dos dados que são coletados, a gente recebe a solicitação do Ministério Público de um determinado estado, conversamos com eles, qual é o objetivo, verificamos com alguns parceiros mais próximos
que eles acham, se vale a pena ou não vale a pena introduzir uma determinada solicitação feita pelo Ministério Público e colocamos ou não colocamos. Quer dizer, é baseado na análise de outros ministérios públicos se vale a pena ter uma informação. Um exemplo, antes a gente colocava os imóveis, a fundação dizia que tinha ou não tinha. Na hora que foi colocada a questão da descrição do imóvel, já começou alguns imóveis sendo declarados nulos. Alguns imóveis não existiam, não estavam registrados. Então, colabora com o papel do promotor, o SICAP. Passo a palavra para você, Flávio. Obrigado, Eduardo. Bom, a gente aqui começa a falar sobre o que os questionários, né, do SICAP, né? E a gente não pode começar a falar do sistema promotor sem saber o que é coletado. Então a gente vai falar sobre o SICAP coletor e o que realmente é digitado, né? As informações que são feitas pelas fundações, tá? Então o SICAP ele é feito, né, para padronizar as entrega da prestação de contas, né? Então aqui a gente tem um conjunto de vários questionários a serem preenchidos, né? Essa padronização, por exemplo, a gente tem exemplos de fundações que prestam trabalhos aí no Brasil inteiro. Ela faz uma prestação de contas apenas e vai entregando para os diversos estados, apenas adicionando coisas que são específicas de cada estado. Bom, começando aqui numa parte técnica aqui, toda vez que a fundação entra no sistema, ela tem uma tela inicial, né, que ela informa qual que é o estado que ela está prestando contas, tá? Então, a primeira informação que a gente tem é para quem vai ser entregue a prestação de contas, tá? Aqui a gente tem um apanhado geral sobre as principais funcionalidades, né, do SICAP coletor, o sistema que é usado pelas fundações, tá? Então a gente tem um menu de prestações de contas, que você pode criar uma nova prestação de contas, pode excluir uma prestação de contas, tudo trabalha em cima da prestação de contas. Aqui do lado esquerdo, vocês podem ver que são o acesso às fichas para preenchimento. Então todos esses itens que estão em azul e azul claro são os questionários que são requisitados pelo SICAP, tá bom? Temos a parte de impressão, então todas as informações que as fundações preenchem, ela pode também fazer uma impressão desses dados. Tem rotinas de backup e restauração, coisas que vão ajudar a fundação a gerir melhor a declaração. Quando uma fundação inicia o preenchimento, ela informa o estado, tem um aviso que a gente passa para as fundações, que é sempre atualizar para a última versão que a gente tem no site, tá? Que muitas vezes a gente faz uma correção de algum problema, por exemplo, em 2022, agora já está dando a entrega, né, na maioria dos estados, né, a gente teve apenas uma correção aí, que foi numa questão de uma impressão de informações, a gente teve um questionário que mudou e a impressão ainda estava no modo antigo, tá? Quando a fundação inicia o preenchimento, tem duas formas de ela iniciar o preenchimento. Uma é a partir do zero, né? Então, ela preenche todos os dados, endereço, etc. E a partir do momento que vai havendo as entregas de ano a ano, ela tem a prestação entregue do ano anterior. Essa prestação do ano anterior pode ser recuperada para fazer o próximo ano. Então, ela recupera todos os dados básicos, né, de cadastro, de endereço, todas as informações que não mudam ano a ano, e só ficam, só preenchem, né, as informações que são, que são do ano base que ela está prestando contas. No caso agora, o SICAP 2022 para fazer a prestação de contas do ano base 2021. E aqui a gente tem as principais fichas, né, do SICAP, que são no item A, os dados cadastrais, né? Então a gente tem a identificação da fundação, né, como foi constituída, como é administrada através da parte de gestão quem são o presidente, o conselho curador, etc., né?
parte de estatuto. No item B, os demonstrativos contábeis, né? Toda a posição patrimonial e financeira da fundação. Temos no item C, fontes de recursos. Então, como que a fundação, se ela tem contratos com o governo, se ela tem parcerias, etc. Tá? E na parte D, o relatório de atividades, que é o item mais importante, que seria o que a fundação fez durante o ano base. E no E, são informações sociais. Então, a gente tem informações vindas através da RAIS sobre funcionários, né? Se tem voluntariado, se tem benefícios, etc. Tá? Bom, então a gente começa aqui a destacar aqui nesses itens aí quais são as principais informações aqui, né? No item A, que é uma série de questionários que a fundação preenche, tem as coisas importantes são a missão, né? Quais são os objetivos, tem questão do CNPJ, né? Composição da diretoria, do conselho, dotação inicial, qual é o valor que foi criada essa fundação, com que valor, né? Qualificação, a finalidade, os representantes legais, e aqui também que ela define qual que é a área de atividade que ela pertence, tá bom? Deixa eu falar uma coisa. Essa área de finalidade é uma coisa importante, porque algumas instituições elas não são claras com relação às suas finalidades, ou são a fundação que a gente brinca de chamar de etc. Tudo quanto é área, ela atua. Aí tem que verificar o início dela, ela foi fundada para o quê, para onde que ela, para que área que ela está, se ela é da área de assistência social, se é da área de educação, de saúde, de defesa de direitos, enfim. Há uma identificação, tem uns dados que nós vamos, acho que, montar até um slide a respeito disso, a quantidade de instituições que se classificam junto à fundação, fundam a Receita Federal, não estou discutindo questão de imunidade e isenção, e se classifica completamente errado. Não tem, internamente eles não sabem do que elas foram criadas para o quê. Isso é muito comum. E uma coisa importante aqui nesse cadastro é que ela coloca todo o estatuto da fundação aqui, né? Então, é um item importante para ser analisado. Aí a gente vem pelo item B, que é os demonstrativos contábeis, né? Então, aqui, falando sobre qual é a posição patrimonial e financeira da instituição, né? Então, tem muitos dados aqui que não é do métier de vocês, né? Que é a parte mais contábil, mas temos todo o demonstrativo de resultado da fundação, tá? Então, coisas importantes a ser notadas, se o patrimônio líquido é negativo, por exemplo, né? Tá tirando o dinheiro da fundação, né? Coisa que é inadmissível aqui, tá? Qual é a composição, né, do plano de contas da fundação? Ela te dá uma relação dos imóveis, né? Inclusive com o número do cartório, né? A escritura do bem, né? Tem muita fundação aí que ela declara que ela tem um imóvel, só que não está nem no nome da fundação. Temos a fase de fonte de recursos, né? Aqui a gente fica sabendo quais são os contratos que a instituição tem com o governo. Então, a gente tem uma série de fontes de recursos que devem ser informadas pelas fundações, tá? Tem os mantenedores, né? Uma parte importante, então, para ser analisada, quem mantém a fundação, né? Se ela tem doações feitas de que maneira, etc. E aqui a gente tem a parte D, né? Que é o relatório de atividades. Então, aqui digamos, um arquivo anexado, geralmente um PDF, né? Que tem um relatório de atividades que a fundação fez durante o ano. Então,
para ver se houve um desvio de finalidade nos propósitos que foram identificados no item 1, né, nos dados cadastrais dela, no estatuto que se propõe. Então, o Ministério Público tem condições de verificar, né, quais foram as atividades feitas por essa fundação, né. Tem a previsão orçamentária de despesas e receitas, né, tanto do ano anterior como para o próximo ano, as atividades envolvidas, né, e as doações que foram feitas pela fundação. E o item E... Um minuto. Cada um desses, por favor, volta um pouco o slide anterior, Flávio. Cada um desses tem um sentido, né? Primeiro que foi o objeto do desenvolvimento do SICAP discutir uma questão relativa à gestão da instituição. Então, por exemplo, o primeiro item, vermelho, previsão orçamentária de receitas e despesas. É uma norma adequada de gestão. Você fazer a previsão para o ano seguinte. O azul, quais foram as resoluções e decisões que a diretoria ou o conselho tomaram? Você registrar isso. As atividades que a fundação desenvolveu, aí é onde você pode analisar se ela está está tendo desvio de finalidade ou não. E doações realizadas, que no fim é uma diminuição do patrimônio. E finalmente o item E, né, que são as informações sociais. Então aqui a gente tem basicamente toda a parte de CLT, né, da fundação, que é lida quando a fundação presta contas para a Receita Federal sobre os funcionários através da RAIS. Esse mesmo arquivo é lido pelo SICAP. Então, o SICAP ele tem a relação dos funcionários CLT que estão na instituição. Tá? E tem a parte de... Pois não, Eduardo, pode falar. Tinha um estado que o promotor, procurador, na verdade, que tomava conta do CAEX, ele falava, eu quero todos os salários acima, à época, de R$5.000. Hoje já seria R$10.000. Então, o SICAP apresenta essa remuneração acima de R$5.000, R$10.000, para ele atuar de alguma maneira. A questão do voluntariado é uma coisa interessante. Muitas vezes eu recebia a pergunta se o diretor ou o conselheiro da fundação que não recebia Pro Labore, se ele era voluntário ou não. Sim, ele é voluntário. E como voluntário, ele tem que assinar um documento de voluntariado. Mais recente, inclusive do ponto de vista contábil, as fundações são obrigadas, não só as fundações, mas as fundações são obrigadas a apresentar despesas que teve com voluntariado e, ao mesmo tempo, receitas, que seria a somatória das despesas. Eles, em termos de equilíbrio, é zero. Mas isso é o normativo contábil. E aqui é digamos assim, o roteirinho que as fundações têm que fazer todo ano. Então, ela baixa o sistema da internet do nosso site, faz o preenchimento, né, de todos esses questionários, né? E após o preenchimento, o SICAP faz uma verificação das informações. Então, coisas que são obrigatórias preencher, vai dar erro, coisas por exemplo, um demonstrativo que não está batendo com o outro, né? Então, ele faz todo esse tipo de cruzamento e aponta um relatório. E esse relatório tem duas funções, né? Ela mostra os erros, e esses erros eles não deixam fazer a geração do arquivo para entrega da prestação de contas. E tem uns avisos, né, que permitem a entrega dão um aviso, né, sei lá, pode ser uma informação que é apenas destacada, mas não vai impedir a geração do arquivo, tá? Muitas vezes a fundação, né, ela até gera um backup para entregar a prestação de contas, né? Isso aqui é um erro muito comum que acaba ocorrendo, né? O Ministério Público acaba lendo esse backup como se fosse um arquivo de entrega, né? E esse arquivo de backup ele não é validado pelo sistema, né? Mas ele é lido como se fosse uma prestação de contas, tá?
Bom, feito essa verificação, né, não deu nenhum erro, não deu nenhum problema de entrega. O SICAP gera um recibo, né, gera o arquivo digital. A fundação tem que copiar isso aí em uma mídia. Antigamente, né, eu acho que hoje os ministérios públicos estão recebendo as prestações de contas via e-mail, né? Eu não sei como que é aqui no Espírito Santo, né? E cumpre todo o objetivo da fundação, que seria a entrega, né? Bom, com isso a gente encerra, né, a parte da fundação e tudo que é enviado para o Ministério Público, e a gente vai falar do sistema promotor. Doutora Elaine, a senhora tem alguma... Sim, Flávio, de fato, o SICAP coletor, esse que é utilizado pelas fundações, eles encaminham para a gente, assim, ou uma mídia. Hoje a gente tem, de fato, recebido muito por e-mail, né? E o promotor de justiça encaminha para o centro de apoio, porque o centro de apoio, que é o responsável pelo banco de dados de fundações do Estado do Espírito Santo, e a gente, então, que é responsável, o centro de apoio que é responsável por inserir essa mídia, né, essas informações dentro do SICAP administrador. E aí, com base nessas informações, Flávio, que o SICAP coletor nos oferece, é que o Ministério Público do Espírito Santo, ele conseguiu desenvolver um painel, um painel de BI com a estruturação dessas informações. Chama PAFES, Painel de Fundações do Estado do Espírito Santo. E ali, então, a gente consegue sistematizar todas as informações que constam, que as fundações nos encaminharam, né? Então, quantas existem aqui no Estado do Espírito Santo, quantas estão prestando contas, quantas estão regulares, qual é o movimento que elas fazem um movimento de recursos financeiros, sejam públicos, sejam recursos privados. Então, elas nos dão um olhar bem amplo também de toda a situação do Estado do Espírito Santo das fundações. E é um painel que fica público. É um painel que está disponibilizado na página do Ministério Público do Espírito Santo para qualquer pessoa poder, né, se debruçar aí sobre as atividades e o que esse setor movimenta. Bom, aqui a gente começa a falar do SICAP promotor, que é o assunto, né, principal aqui do nosso evento, né? Então, o SICAP promotor é um módulo, né, que deveria estar instalado nas promotorias para fazer a recepção das prestações de contas, né? Eu não sei como é que é aí no estado, se as promotorias que recebem as prestações de contas e depois já encaminham para o centro de apoio, né? E o SICAP promotor faria a questão do gerenciamento das informações, né? Por exemplo, que fundações que a promotoria cuida, né? Então, seria um cadastro para controlar recepção, né? Das fundações, né? Então, um cadastro inicial. Ele pode fornecer relatórios, né, dessas instituições, né? Se entregaram, não entregaram. E faz o acompanhamento, né? Tem acesso a informações básicas de onde está essa fundação, quais são os contatos, né? Então é uma coisa interessante que se tem na promotoria para gerenciar a entrega das prestações de contas, né? Então ele permite, entre outras coisas, né, importar, né, os arquivos de prestações de contas, né, enviados pelas instituições, né, visualizar todas as informações que a gente falou sobre o coletor, né, e elaborar um relatório, né, das instituições que estão devendo, prestação de contas, que estão ok, se estão inativas. É todo esse tipo de informação que o sistema promotor pode oferecer para vocês. Eu acrescento que é um banco de dados que fica dentro da promotoria ou do próprio promotor, que ele tem todas as informações, quem é a diretoria, normalmente tem dados com nomes financeiros, tem
tem os bens que eles têm, que a fundação tem, o controle dos bens, enfim, é um grande auxiliar para o promotor de justiça exercer o seu papel. Aí que eu mostro quais são as principais funcionalidades, né, do sistema, que tem, conforme o SICAP coletor, também do lado esquerdo aqui, né, as consultas que podem ser feitas com a base de dados, né, então pode ver quais as fundações que são de tal, tal atividade, pode saber as fundações que estão inativas, etc. Tem uma série de consultas pré-padronizadas para vocês fazerem, né. Ela mostra a lista de organizações, também tem um cadastrinho sobre recursos públicos, né, que podem ser colocados no sistema, tá? E basicamente é essa a carinha do sistema promotor. Aqui a gente fala sobre o cadastro das instituições. Eduardo, você quer falar um pouquinho, né, como poderia ser gerado esse cadastro de instituições pela promotoria? Sim, primeiro, quer dizer, a prestação de contas é única. É aquela que, inclusive, vai no fim para o CAEX para analisar. Mas, principalmente, a questão da formação de um cadastro automático, que é alimentado pela leitura das prestações de contas. Ah, mas eu não sei quem são as fundações aqui da minha comarca. Bom, aí tem aquelas regrinhas, aquelas possibilidades que eu contei no início, de você falar com os cartórios e oficiar os cartórios para dizerem, você mostra um cadastro que foi feito de uma maneira manual, alimentado pelo próprio Ministério Público, conforme lista de instituições conhecidas. Quando a prestação de contas é entregue, você amplia esses cadastros, amplia no sentido de mais informações do que você tinha, que era só o nome ou qualquer coisa assim. A classificação da natureza é uma coisa importante, a natureza jurídica perante a Receita Federal. Fundação, normalmente, é imune ou isenta a tributos, mas essa classificação da natureza, todas as entidades, todas as organizações têm que ter essa classificação. A fundação de direito privado é uma, a associação é outra. São duas instituições sem fins lucrativos. O SICAP também pode ser usado pelo Ministério Público para associações. Então, tem alguns estados que, quando tem algum problema com alguma associação, eles pedem para que ele preencha o SICAP, do lado clicando em associação e dando o seu nome. Fundação de Direito Público. Normalmente, Fundação de Direito Público não presta contas ao Ministério Público, mas foi colocado isso porque alguns ministérios públicos exigem prestação da Fundação de Direito Público, bem como Tribunal de Contas. Fundação de Previdência Complementar não é normalmente a fundação que presta contas ao Ministério Público, ela presta contas ao Ministério da Previdência. Entidade, que é uma entidade fechada. Né? Organização religiosa. Algumas organizações religiosas também prestam contas ao Ministério Público. A autarquia, inclusive associações públicas, também é a mesma coisa. Ou seja, existe N possibilidades de você cadastrar uma prestação de contas de alguma instituição que vocês querem dar uma olhada, principalmente em questões de associação. Aí, nesse cadastro inicial, começa a situação da instituição, se ela deve prestar contas, se ela é nova, a nova não presta contas, neste ano, em processo de extinção, normalmente presta contas, vai estar em processo de extinção, a extinta só para manutenção do cadastro, não deve prestar contas, são, por exemplo, uma instituição que foi criada neste ano, vai prestar contas nesse ano? Não vai prestar contas nesse ano. Instituição cadastrada, que esteja no banco de dados, transferida de município, isso é uma coisa bem comum, inativa, porque extinta e inativa são diferentes. A administração que está em administração judicial ou irregular. Então, você tem essas possibilidades de você selecionar a situação daquela instituição.
ajuda muito a promotoria. Vamos para o seguinte. Bom, gente, sistematicamente falando, então, traduzindo aqui um negócio de sistema, a formação do cadastro, né, que a promotoria pode cuidar, ou ela pode ser feita manual, quer dizer, digitar todas as instituições que a promotoria conhece e recebendo a prestação de contas dessas fundações que estão cadastradas. E a formação do cadastro automático, que é o sistema da promotoria está todo em branco no cadastro de instituições, e a partir da leitura das prestações de contas que as fundações vão fazendo, vai alimentando esse cadastro de instituições. E a situação da instituição é um acompanhamento do status da fundação na vida dela, né? Se ela já foi extinta, se ela deve prestar contas, etc. O SICAP ele tem algumas funcionalidades que podem ajudar, né? Aqui são os filtros, né? Que você pode fazer consulta, e tem a possibilidade de exportar todo o cadastro, né? Por Excel, pode imprimir, fazer uma impressão de etiquetas, pode fornecer informações para envio de e-mails. E tem o cadastro da prestação de contas. À medida que vão se lendo as prestações de contas, né? Então, esse sistema ele tem um histórico de todas as prestações de contas que foram entregues ano a ano, tá? E, de acordo com que vão se analisando as prestações de contas, dá para se fazer o gerenciamento de como que está essa prestação de contas, né? Se ela ainda está esperando para análise, se já foi verificada, se teve uma solicitação de retificação. Então, todos esse tipo de histórico, né, do que acontece com a prestação de contas pode ser obtida através desse sistema promotor, tá? Bom, outros recursos que ele também mostra quando que foi feita a leitura da prestação de contas, né? Esses dois outros recursos são recursos aqui, quando a gente fala do convênio da FIP, né, que é bloquear a exportação. O SICAP ele pode exportar, ele faz a exportação dos dados anônimos, né, para que seja cumprida uma das cláusulas lá do nosso convênio, que seria a entrega dos dados para a fundação fazer a nossa análise, tá? Então, dois recursinhos aqui que vale a pena comentar, que eu posso bloquear a exportação desse cadastro para a FIP, tá? Aqui a gente tem também filtros a nível de prestação de contas, então me mostra quais são as prestações de contas que ainda estão em análise, me mostra as prestações de contas que estão feitas como não entregues ou foram recusadas por algum motivo. Então tem uma série de filtros aqui do lado direito, do lado esquerdo aqui, né, que a promotoria pode fazer. E aqui a gente tem como que a promotoria pode fazer o acesso às prestações de contas aqui. Nessa tela aqui a gente só tem uma prestação de contas, né, que seria essa de 2019, mas de acordo com o que vão prestando contas, vai ter uma infinidade de prestações de contas, né? Então, ela pode analisar a prestação de contas ano a ano dessa fundação, tá? Clicando nesse botão a prestação de contas, ele tem acesso a todos os dados que foram informados pela fundação. Também, no sistema promotor, ele tem uma análise gráfica das prestações de contas que foram entregues. Então, à medida que as prestações de contas são entregues, ela exibe, né, uma série aí de indicadores aí que dá para, digamos assim, um contador assim, identificar qual que é a situação econômica dessa empresa, né? Eduardo, você podia explicar um pouco? Ou mesmo o promotor de justiça, ele pode acompanhar alguns dados, como, por exemplo, receitas, despesas, sem fazer nada, tá lá, aparece no seu SICAP promotor. Ele pode ir acompanhando, mesmo não sendo especialista em contabilidade.
E aqui a gente faz só uma observação sobre leitura, né, de prestação de contas, né? A gente, quando o sistema lê uma prestação de contas, ela automaticamente identifica a fundação que está sendo lida, né? Através do CNPJ, ela cruza com o banco de dados de cadastrados, né? Nas instituições cadastradas e sugere qual fundação, qual instituição que eu vou anexar essa prestação de contas, né? Aí ela tem, se você quiser colocar em outra instituição, você pode colocar nesse botão aí, instituição no cadastrada nova, que ela vai cadastrar uma nova instituição a partir da leitura dessa prestação de contas, tá? O que muitas vezes acontece, né, que através dessa leitura você pode duplicar as instituições, né? Se você fez uma leitura incorreta, solicitando que se crie uma nova instituição, sendo que ela já está cadastrada no banco de dados, ela pode duplicar essa instituição no seu cadastro, tá? E uma leitura de uma prestação de contas de uma instituição errada. Então, estou lendo uma prestação de contas da FIP na Fundação Bradesco. Então, pode causar algum problema e essas coisas elas são passíveis de erros, que são coisas manuais feitas pelo sistema, tá? O SICAP administrador e o promotor, ele tem também uma série de configurações, né? Então, o sistema, você pode alterar o nome do Ministério Público, qualquer procuradoria, colocar assinaturas, uma série de coisas que pode se padronizar para promotoria ou para o SICAP administrador, tá? Inclusive assinaturas de promotor, que são documentos que o sistema promotor pode gerar. Aqui a gente começa a falar uma coisa que é mais específico do administrador, mas que no sistema promotor também tem, né? Então, ao ler uma prestação de contas, né, você abre a prestação de contas e começa a analisar os dados, né? Ler os dados e no sistema promotor e no administrador você pode adicionar uma observação. Então, nesse exemplo que eu estou fazendo, eu vou lendo o cadastro dela, eu coloquei aqui em cima do nome da fundação e coloco uma observação. Mas, sei lá, o nome da fundação está diferente do CNPJ. E isso vai criando um histórico sobre essa prestação de contas, uma série de inconsistência, uma análise preliminar do que está acontecendo com os dados que são lidos pela promotoria. Então, a partir desse mecanismo, né, de criar observações, ele vai criando um pré-relatório que pode ser impresso e encaminhado para o promotor assim que for lida a prestação de contas, desde que tenha uma pessoa que faça essa parte de pré-análise, tá? Tem umas rotinas interessantes aqui que ele também faz o cruzamento, né, dos integrantes da gestão, né, com a RAIS, né? Então, o próprio sistema ele verifica se tem algum integrante da gestão que está cadastrado como funcionário CLT também. Aqui é a parte de funcionários, né? Então, ao abrir uma prestação de contas, o promotor, a promotoria pode ter acesso aos maiores salários, né? Quais são os funcionários dessa empresa. Então, você tem uma análise aqui dos salários do ano. E aqui, a gente tem a parte também da análise dos demonstrativos financeiros. Então, é uma fundação que vai entregando a sua prestação de contas, se você começa a ter, ano a ano, uma conta, por exemplo, o ativo, você pode acompanhar ano a ano o que está acontecendo com essa fundação em termos de ativo, pode ser em termos de patrimônio líquido, em termos de despesas, se está crescendo, se está descendo. Então, a gente tem análise horizontal de cada conta contábil do sistema. Bom, aí eu acabo falando só um pouquinho sobre o promotor, né? E agora eu vou passar a palavra aqui para o Eduardo falar um pouquinho sobre os números. Antigamente nós tínhamos o FASFIO, que era feito pelo IBGE, que trazia números de instituições sem fins lucrativas no país, no estado e tal. Aí passou a ser feito pelo IPEA.
o mapa das organizações sem fins lucrativos. E esse mapa, o que mostrou, olhando os dados do Brasil e Espírito Santo? As associações privadas no Brasil têm 647 mil, números redondos. Organizações religiosas, 121 mil. Fundações privadas, no Brasil, existem 12.340. Organização social, 1.114. No total, são 781.894. No Espírito Santo, as ações privadas seriam, pelo IPEA, 13.000 e quase 400. Também pelo IPEA, as organizações religiosas somam 3.600. A fundação privada, 268. Organização social, as chamadas OS, 16. No total de 17.274. Aqui é importante relativizar esse dado do IPEA, do mapa das organizações da sociedade civil, que na realidade não são efetivamente organizações, são endereços, ou seja, existem 121.446 organizações religiosas, não, endereços de organizações religiosas. Por quê? Você pega alguma organização aí no estado do Espírito Santo, por exemplo, vocês têm, acho que o nome, se me foge da memória, é Maritana, acho que falta uma sigla. Tem muitos endereços. Então, o dado que a gente tem disponível é esse dado, mas são dados de endereço. Como é que se verifica se o endereço se é da mesma organização? Porque tem o código do CNPJ. Aí você vê, então ela tem, numa mesma cidade, tem 10 organizações religiosas, mas o CNPJ, o número principal está lá. Então, a separação para saber efetivamente quantas organizações existem, muito provavelmente não sejam 17.274 no estado do Espírito Santo. Em termos de organizações, é um número menor do que esse número, porque é uma análise que precisa ser feita com relação ao CNPJ dessas instituições, que a gente, inclusive, poderia fazer para vocês. A gente pegou aqui só o dado grosso, eu posso passar para a doutora Elaine o dado total dos arquivos do IPEA, para que vocês possam utilizar como acharem melhor. Eu só acho que essa questão das organizações, eles chamam de organizações o tempo todo no trabalho deles, mas não são as organizações, são endereços de organizações. Então, esse é o número que a gente tem até hoje. Essa fonte de dados é de 2020. Bom, gente, voltando ao SICAP Promotor, então, vocês veem que tem uma série de controles, né, que pode ser utilizado e pode beneficiar, né, a promotoria, né, ao acessar mais rapidamente uma prestação de contas, sem ter que entrar em contato com o centro de apoio para obter alguma informação, né? Doutora Elaine, isso poderia ajudar bastante, né, a promotoria ter um sistema desse? Flávio, sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje, né, uma da maior importância assim da gente tá conversando, tá trazendo esses esclarecimentos para os colegas, né, é justamente para a gente estimulá-los e incentivá-los a baixar e a usufruir do sistema do SICAP promotor, que é importante que cada promotoria de justiça tenha esse histórico, tenha esse domínio das informações do que existe em seu território, na sua comarca. A gente sabe que a carreira do Ministério Público é uma carreira que sempre está mudando, né? Os promotores de justiça ora estão em uma comarca, ora estão em outra, então a gente precisa sistematizar, a gente precisa organizar essas informações em cada promotoria de justiça. E é via, né, o SICAP promotor que eles teriam esse próprio banco de dados. A gente também está começando com uma nova iniciativa que é inclusive até mudar o nome de promotor para promotoria, né, Eduardo? Sim, para ficar na promotoria.
se o promotor quiser ter acesso, está lá na promotoria, porque exatamente um dos motivos que a gente encontrou nessas nossas andanças pelo Brasil afora é esse: o promotor tem no seu computador sua base e tal, aí ele muda para uma outra comarca e aquela base vai com ele. Então, a promotoria não tem os dados daquelas fundações. Aí vem um promotor novo, mas quais são as fundações que tem aqui? Ele levou embora. Então, a gente está pensando em desenvolver, começando a conversa, ainda em fase muito embrionária, para desenvolvermos o SICAP Promotoria. Aí fica cada comarca teria o seu. Perfeito, Eduardo. Eu acho que é isso que a gente, de fato, né? Acho que o SICAP promotor também faz exatamente, né? Esse papel, assim. Mas desde que o banco de dados realmente permaneça ali no local ali daquela comarca. Então, seria esse um grande ganho mesmo. E hoje, vocês falaram, Eduardo, que vocês, né, logo no início, você citou aí o estado, acho que do Paraná, né, que fez Santa Catarina, acho que oficiou para todos os cartórios. Aqui a gente também passou por a gente também fez esse caminho. E recentemente a gente atualizou essas informações, então foi oficiado para todos os cartórios aqui do estado. E hoje aqui no estado a gente tem 192 fundações de direito privado cadastradas. O número até eu acho que talvez diverge um pouquinho desse número que você está mostrando na tela, Eduardo, mas talvez justamente por causa dessa questão do endereço, né? Então, eu até solicito mesmo, Eduardo, se você puder depois compartilhar conosco essas informações, porque aí a gente faz essa comparação e a gente verifica se tem alguma fundação que não nos foi informada. Então, hoje, aqui no Estado do Espírito Santo, pelo controle aqui no Banco de Dados do Espírito Santo, temos 192 fundações. Só que, infelizmente, dessas 192, muitas delas, a grande maioria, 113, permanecem inativas ou sem prestar contas ao Ministério Público. Então, é justamente esse o motivo, né, da nossa necessidade de aprimoramento da nossa atuação para a gente alcançar todas as fundações que a gente tem em nosso estado. Eu acrescentaria que esses dados do IPEA, ele tem, inclusive, por base a natureza jurídica dessas 5, da organização, da fundação privada, da organização religiosa e de associações privadas, que são os códigos 3999, por exemplo, são das associações, e muitas instituições estão cadastradas na Receita Federal de maneira incorreta quanto à natureza jurídica. Então, pode ser que são encontradas fundações nas organizações religiosas, fundações nas associações privadas e vice-versa. Ela é uma fundação e diz que é outra coisa, se declara como um outro fenômeno qualquer. Então, esses dados que como são os únicos, a gente tem alguma base, mas, por exemplo, os números do estado de São Paulo tem uma margem de erro da ordem de 30% nas fundações. E um outro erro muito, muito comum que existe é ela se classificar na atividade econômica principal de maneira totalmente incorreta. Por exemplo, 25% das organizações do cadastro do IPEA diz que elas são da área de direitos. Não são, elas não são 25%. O próprio SICAP, o número de instituições que se dizem da área de direitos são cerca de 1,5%. Efetivamente são cerca de 1,5%. Então, a dificuldade dos cadastramentos é outra coisa que permite o SICAP e o centro de apoio e o promotor, e o SICAP promotor, exigir que as instituições, é isso aí que o Flávio achou,
Cerca de 25% das organizações sem fins lucrativos que prestam contas por meio do SICAP, ou 42% nos dados do IPEA, declaram que são cadastradas na seção 94 do CNAE, atividades de organizações associativas, e mais especificamente, no grupo 94.3, atividades de associação de defesa de direitos sociais. Destas, no banco de dados do Fundata, somente 1,5% das organizações que se declaram como tendo atividades de associação de defesa de direitos têm efetiva atuação nessa área. Esse cadastramento, ele permite, inclusive, para o Ministério Público verificar se a fundação atua na área que acha que atua ou atua na área errada. Esse dado é interessante, esses dados são reais. Eduardo, e essa dificuldade no cadastro, de fato, a gente verificou, tanto é que quando a gente oficiou para todos os cartórios, a gente fez questão de pedir o estatuto social, né, de todas as fundações. Então, dessas 192 que eu mencionei, a gente conseguiu incluir o estatuto social e a gente conseguiu verificar, né, o cadastramento das suas atividades que estavam no SICAP, né, para a gente ter, de fato, um retrato, né, um recorte bem fidedigno da realidade. Bom, só gostaria de parabenizar a doutora Elaine mais uma vez pelo belíssimo evento, né? Os palestrantes, o Eduardo e o Flávio Nishimura, da FIP, por terem nos trazido esses importantes esclarecimentos sobre o uso da plataforma e também sobre os impactos que uma melhor gestão dos dados podem dar na efetividade do trabalho do promotor de justiça, né? Essa ideia do SICAP promotor, por exemplo, me parece que é um avanço já, que só é possível porque se começou a coletar os dados lá atrás. Então, eu queria parabenizar muito o trabalho e dizer que é muito importante para nós poder contar com esse tipo de apoio na nossa atividade finalística. Muito obrigado. Nós nos colocamos sempre às ordens do Ministério Público do Espírito Santo. Nós fizemos o primeiro convênio há muitos anos atrás. Nós estivemos aí presentes, acompanhando o trabalho de vocês e estamos às ordens. O que for necessário para esclarecer, para falar, para conversar, é só, por favor, nos procurar. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos, a participação e a disponibilidade dos nossos palestrantes, então, Flávio e Eduardo, que prontamente aceitaram essa conversa, passar essa experiência que eles têm, se colocarem, né, à disposição de tirar essas dúvidas, de receber sugestões. Então, agradeço muito essa oportunidade que vocês nos deram. E eu queria registrar também aqui o agradecimento à equipe do Centro de Apoio da Cidadania, a Vanessa, a Adriana, a Ana Cecília, a Patrícia, a Gisele, Daniel e a Camila, que são a equipe do Centro de Apoio, que está sempre também à disposição e nos apoiando em todas as demandas, em todos os nossos projetos aqui do Centro de Apoio da Cidadania, que o velamento das fundações acaba estando inserido também dentro das nossas atribuições. Então, agradeço a participação de todos. Dr. Hermes também, que está aqui até o momento, então, como, né, o coordenador do CIAF, também agradeço a participação, a presença, o prestígio de estar aqui até esse momento. Então, Flávio, Eduardo, se vocês, Dr. Hermes também, se quiserem, ter alguma palavra final. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estarmos falando com vocês do Estado do Espírito Santo, o que nós, inclusive, já tivemos boas experiências com vocês no passado, boa relação que a gente tinha e mantém, e tem ainda com vocês, e nos colocar à disposição a FIP para... O nosso e-mail é suporte@fundata.org.br. Se souber a resposta à pergunta, a gente responde. Se não souber, a gente responde também dizendo que não sabe. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, gente, foi muito bom esse bate-papo aí. Espero que tenha levado um pouco de conhecimento aí. Como o Eduardo falou, a gente está à disposição aí. Temos uma página aí destinada só ao SICAP promotor,
suporte, a gente passa esse endereço e vocês fazem o download do sistema, pode fazer uma instalação, um negócio bem simples. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, então, a todos que estão nos acompanhando até agora. Boa tarde, então. Bom final de semana para todos. Obrigado. Bom final de semana.